Olá, amigos. Paulo Lima 82, começando uma gravação. Um dia muito bonito hoje. Chuvinha caindo aqui. Estou no Lajeado Grande, Capanema, gente. Fazer um vídeo não muito grande, mas assim, muito importante. É uma festa de aniversário do Sr. Arlindo Stum. O pessoal está reunido aqui. E nesse momento, assim, eu vou trazer aqui o rapaz aqui, meu primo, né? O João, né? E ele vai dar um bom dia para vocês e vai se apresentar aqui. Tudo bom, João? Tudo bem, meu amigo Paulo? Satisfação, abraço caloroso aos ouvintes, aos telespectadores do canal do Paulo 82. Isso, Paulo Lima 82. Paulo Lima 82. Quero te dizer, João, que é uma honra para mim poder te entrevistar, falar um pouquinho contigo. Eu sei da tua história, e eu queria que você contasse para esse povo, né? Quem que é o João Henrique Stum, né? O guri que batalhou e hoje está no Rio Grande do Sul, né? Então, Paulo, primeiro uma satisfação muito grande, meu amigo, falar contigo nesse teu canal que tem tanto carinho, tantas pessoas te acompanham também. Então, eu sou o pastor luterano, pastor da SLB, lá em Novo Xingu, Rio Grande do Sul. Hoje estou aqui celebrando o aniversário do meu pai e cuido daquela região ali, perto de Sarandi, São José das Missões, Sagrada Família, Constantina, Engenho Velho, né? E eu sou pastor luterano e é muito interessante porque eu tive a oportunidade de fazer graduação, mestrado, doutorado. Depois fiquei um tempo no Espírito Santo. Depois fui enviado lá para Rondônia. Nesse momento da minha vida, novamente tendo a oportunidade de trabalhar aqui no Sul como pastor. E eu olho para trás, sabe, Paulo, e eu fico pensando como que Deus vai agir na nossa vida, né? E como aquilo que nós aprendemos na vida simples da roça permanece para sempre. Eu acho interessante, né, quando os referenciais da psicologia dizem que até os 7 anos nós temos formada toda a estrutura da nossa personalidade. E é interessante porque eu percebo isso na minha vida, né? Ou seja, eu fiquei na roça até os 19 anos. E hoje, né, podendo conhecer contextos como a Grande Porto Alegre, morei 3 anos lá, como você também morou, né, em Porto Alegre, nasceu lá em Porto Alegre, se não me engano, né, Paulo? Mas eu fico pensando toda a base da minha personalidade, a base daquilo que eu penso, daquilo que eu acredito, nasceu aqui, na companhia, né, desse gado, das galinhas, do porco. Ou seja, foi aqui que a gente aprendeu a lidar com a vida. Foi aqui que a gente aprendeu a viver, né? De uma forma simples, de uma forma humilde, mas de uma forma verdadeira. E aí eu fico pensando, olho para trás e penso, obrigado, Deus, por essa oportunidade de poder ter nascido num contexto como esse, que não tem frescura, que não tem excessos, mas onde a vida é vivida com qualidade. Eu penso que a vida na roça é vivida com mais qualidade do que a vida vivida numa grande metrópole. Né, Paulo? Você, como eu, nós tivemos a oportunidade de viver em grandes polos urbanos. Né? Você poderia dizer em algum momento para os seus ouvintes, ou seja, qual a diferença entre você morar em Porto Alegre e a diferença de você morar num contexto como esse? Né? Hoje eu moro numa cidadezinha com 1.600 habitantes, muito parecido com aqui. Mas a vida, a forma como as pessoas se relacionam, a forma como as pessoas ganham a vida é diferente. E eu penso cada vez mais que a gente precisa retornar às origens, sabe? Nós precisamos voltar, fazer uma retrospectiva da vida, olhar para onde a gente saiu, da onde nós viemos e pensar, olha, o que eu posso aprender novamente? Onde que eu me perdi no meio disso tudo? Né? Porque aqui parece que é tão simples. É tão simples viver. E às vezes a vida num contexto maior parece tão difícil, né? Eu acho que nesse contexto, toda essa realidade rural, ela nos ensina muito. É verdade. Sabe as palavras. João, tem uma coisa que eu sempre agradeço a Deus, é que cada entrevista, cada pessoa que eu faço gravação, eu aprendo. E ontem ainda assisti alguns vídeos e eu vi pessoas falando assim, o jeito simples de ver, é a melhor coisa que tem, né? Ser simples.
conservar teus valores, e você está falando isso também, né? Você que hoje exerce entre aspas, um cargo, né? Onde você conduz suas ovelhas, né? E é verdade, né? Você tem hoje uma responsabilidade ainda maior. Então, quanto mais você vai estudando, mais você vai tendo responsabilidade, né? E simples. E você é um cara simples, né? Que está aqui visitar seus pais, comemorar o aniversário do seu pai, né? E está aqui junto com a gente. Então, gente, ó, show de bola o que ele falou. Nós temos que ter nossos valores, temos que gostar daquilo que tem essência, né? Uhum. Coisas simples que nos farão felizes. Uhum. Eu fico pensando, sabe, Paulo, que hoje como pastor, tendo a oportunidade de ser referência de tantas pessoas, né? E também aprendendo com elas. Em todo momento a gente aprende, ensina, né? Já diz aquele ditado, né? Ninguém é tão inteligente que não possa aprender ainda mais, e ninguém é tão ignorante que não possa ensinar algo. Eu acho que é isso, é na troca que a gente vai construindo. Mas olhando para o exemplo de Cristo, por exemplo, o movimento de Jesus originário, né? Obviamente que a partir de Paulo a igreja vai ganhando contornos mais urbanos, mas o movimento de Jesus, ele com seus discípulos, é um movimento rural. A gente não Verdade, se dá conta disso, é né? verdade. Ok, vai ser na grande capital, Jerusalém, que ele vai ser crucificado. Mas ele é oriundo, ali onde que ele ganha vida, é lá em Nazaré, né? É lá Sim, no norte da Palestina, onde ninguém pensava que poderia vir algo bom de lá, porque lá era uma roça, lá era uma é, pequena vila. E lá ele foi aprendendo com José, por exemplo, a arte da carpintaria. Lá muito provavelmente ele aprendeu a plantar, aprendeu a colher. Todo o contexto bíblico é um contexto rural, né? E não é à toa isso também. Ou seja, a necessidade da gente olhar novamente para a simplicidade da vida e descobrir, ou seja, como eu posso cumprir a missão também, que é o que Cristo me dá aqui nesse contexto, e como eu posso viver uma vida com qualidade, porque esse é o sonho de Deus para todos nós, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância aqui, e obviamente depois no reino celeste, mas aqui também nós somos chamados. Eu penso que esse contexto rural simples, ele nos dá muito recursos para que a gente possa viver com qualidade. show de bola. As palavras, né? Do pastor João, é pastor, né? Pastor. Uhum. E aqui você se sente em casa olhando, ó, relembrando assim, João, como que é assim, olhando aqui, eu tô É. nesse momento filmando aqui as vaquinhas, né? Uhum. Quando você vê isso, assim, claro que lá também tem, em Nova Xingu, né? Mas quando você chega em casa, Eu fico pensando, sabe, Paulo, que quando eu saio de casa aos 19 anos, existiam muitas coisas na lavoura que eu gostava de fazer e outras nem tanto. é Uma das coisas que eu gostava de fazer, por exemplo, era lidar com o trator. Meu verdade. pai naquela época tinha comprado um trator, um 275, a gente tinha uma coletadeira, né, uma 4040 New Holland, e nós tínhamos vacas de leite, e o pai continua tendo, né, hoje olhando. É verdade. E uma das coisas que eu não gostava muito de fazer era lidar com as vacas, eu estou sendo muito sincero. Sim. Porque a gente cortava o capim de elefante na roça e daí tinha que puxar aquele capim de elefante nas costas mesmo, e aquele capim de elefante ele enchia as nossas mãos de uma espécie de pequenos espinhos, né, que Eu ficavam já. coçando, né, e, mas era dali que vinha o sustento da família, né, Sim, sim. e, e eu fico pensando na vida na roça, assim, ela tem nem tudo você gosta de fazer, mas ela te dá uma oportunidade que hoje eu valorizo, que é a oportunidade de você trabalhar com a tua família. Olha só, quando a gente vai para a cidade, ou seja, se você trabalhar 9, 10 horas por dia, são 9 ou 10 horas que você fica distante dos teus filhos, da tua esposa, do teu esposo, né? Ou seja, você tem que se apartar da tua família para conseguir ganhar a vida. Em contextos de metrópoles, isso é ainda mais difícil, porque um trabalho de dia, outro trabalho de noite, então a família tem pouquíssimo convívio. É E verdade. nesse contexto aqui da roça, sabe, eu lembro, sabe, Paulo, que é, a minha mãe ia tirar o leite, daí eu ia lá ajudar, daí eu ia lá puxar um pasto, aí depois quando ela terminava de tirar leite, a gente vinha e lavava os objetos ali, os utensílios que foram usados para a ordenha.
Aí depois a gente voltava para casa e tomava um chimarrão, né? Isso. Aí tomava um café com leite à noite, no outro dia acordava, dormia muito bem, né? Porque a canseira era grande, mas também sem muito estresse. Verdade. Ou seja, você não se preocupava com o que ia fazer no outro dia, não, no outro dia a gente vê o que faz. Acordava, eu ia na varanda e tomava chimarrão com meu pai. Olha, que E bacana, ali né? tomando chimarrão com meu pai, sabe, eu fico pensando, Paulo, a gente que teve a oportunidade de estudar bastante, de ouvir tantas coisas, ver outras tantas, mas a base daquilo que eu acredito, que eu penso, foi aquilo que eu aprendi tomando chimarrão com meu pai, tirando o Bacana. leite com a minha mãe, Olha né? aí. É nesse contexto, né, em que a educação acontece no meio rural, no meio do campo. Isso é uma preciosidade que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue medir isso. E por isso eu sou muito grato a Deus, né, por ter sido criado na roça, com uma família que não tinha muitas coisas. Tanto é que eu saí de casa porque não tinha perspectiva de vida, que naquele momento não via. Mas aquilo que eu aprendi aqui foi tão importante que vai continuar para sempre. Enquanto eu respirar, eu vou lembrar da roça, porque foi aqui que eu aprendi aquilo que determinou toda a minha vida. Olha, gente, muito importante esse depoimento. E a gente já fica emocionado. Ó, João, eu tô assim, escutando e eu acompanhei toda essa sua história, né? Desde que você era, acho que tinha uns 3 anos, né? Eu acompanhei o João, o Luciano, toda a família, né? E o João começou a estudar, quando você fez ensino médio aqui ainda, né? Uhum. Fiz no EJA, né? Lá no Aham. SEB, em Você Capanema. tinha o quê? 18, 19, 20 anos? 17 para 18, né? Eu fiz ali, abrindo Aham. uma exceção para mim fazer o EJA, né? O supletivo. E eu acompanhei toda a história dele e esse rapaz aqui, ele fica. Aí depois você foi fazer seus estudos, né? Uhum. Eu fiz a graduação até 2010 até 2015, daí 2015, 2017 surgiu a oportunidade de fazer o mestrado. E daí depois do mestrado surgiu o convite para fazer o doutorado. Olha aí, gente. E aí depois do doutorado, então, eu fui enviado para cumprir uma missão lá na Rondônia, onde conheci minha esposa, a Cláudia, Ela tá aqui, né? e casamos, né, ano passado aqui em Capanema, fiz questão de casar aqui. E, Ano passado a gente casou ele, é, gente, tá? Vocês aí, a foi maravilhoso. esposa dele também se encontra aqui. E hoje Recomendo, viu, pessoal? Quem não casou e tá ouvindo o vídeo, vale a pena casar, viu? Muito legal. é importante, né? O Uhum, sacramento, uhum, ele uhum. te dá mais segurança, né? Colocar aquilo que é sagrado, o amor é sagrado, É sobre verdade. as bênçãos de Deus. Né? Não pela festa, mas para você se, né? Exatamente, né? Para você se realizar, né? Exatamente. Aí vira um só, né? Uhum, É isso, né? é. O casal vira um A só. festa é sinônimo dessa alegria da gente estar envolto, abraçado por Deus, né? E a gente celebra com a família. A festa é isso, né? Essa celebração em família. O pai que vai ao encontro do filho pródigo, abraça e manda preparar uma festa, sinal da alegria. E óbvio, né? Faz parte. Mas é sempre sinal da alegria. Né? A festa é apenas Aham. consequência de algo mais profundo, que é o amor colocado sobre a bênção de Deus. E, João, eu vou te passar assim o histórico, não, o meu público. Pessoal, agora entrou mais um país no meu radar, né, que está me Uhum. assistindo, que é Moçambique. Olha só que bacana. Então, hoje tem inscritos em Moçambique, Estados Unidos, Polônia. Olha só que bacana. Tem polonês me acompanhando, um abraço para vocês. Paraguai, Argentina, Uruguai, Uhum. Estados Unidos já falei, né? Então, muito forte também, Portugal. Uhum. Você consegue consultar Sim. o pessoal que te assiste, teu público, né? Então, esses países estão todos assistindo meus vídeos. Uhum. Pode mandar um abraço para eles se quiser. Que bom, que alegria poder experimentar essa forma de comunhão que é oportunizada pelo avanço das mídias, né? Pelo avanço da tecnologia, que só acontece porque Deus nos dá inteligência e a gente coloca isso a serviço dele. Deus possa abençoar vocês nos mais diversos lugares onde vocês se encontram nesse momento. Para encerrar, João, depois eu vou fazer umas tomadinhas aqui do, do ambiente aqui, né? Filmar alguma coisinha para terminar. Eu vou fazer um vídeo meio curtão, porque está com a festa ali, o pessoal tá, né? E nós temos que comparecer, né? Então, qual conselho se deixa assim para o jovem hoje?
um conselho assim do que fazer, como conduzir sua vida e fazer o que de repente você fez, né? Você foi um guri que lutou, né, que brigou pelos seus ideais e hoje tá aí, né? Conselho pro meu. Quando Jesus, eu falo a partir de Jesus, que é a minha fonte de inspiração, né? Quando Jesus fala em Mateus 6, sejam o sal da terra e a luz do mundo, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, ele está falando o seguinte, olha, sejam protagonistas, né? Você está na roça, seja protagonista aqui na roça, né? Tá na cidade, ok? Seja protagonista, mas não esqueça efetivamente daquilo que é importante para tua vida, né? Aprende a colocar as prioridades, ou seja, se você identifica que a família é importante para ti, priorize ela. Não deixe para amanhã. Comece hoje, viva intensamente. Saúde é um valor que tem que ser levado em consideração. Olha, e aí a vida na roça, né, nos ensina tanto. E acima de tudo, sabe, nós não somos órfãos, nós somos filhos de Deus, né? E por isso que a gente pode ousar, a gente pode experimentar, e dentro daquilo que Ele nos ensina, a gente vai na direção e compreende que Deus nos abraça, Deus nos ama e nós não somos órfãos desse mundo. Aquele que criou tudo isso, que a gente pode desfrutar, Ele continua nos olhando e nos cuidando, mesmo que nem sempre a gente consiga perceber isso. Deus te abençoe então. Um grande abraço, Paulo, para você, para tua família também. Um grande abraço no coração de cada até internauta que nos assiste nesse momento. Obrigado, João. Tchau para você. Siga assim, meu guri. Que tudo dê certo. Muito sucesso na tua comunidade. Sucesso com a família, que agora é uma família, né? Já casou, então é isso que eu te desejo, né? E que a minha esposa Carmen também, que é a tua prima, né? Te desejo com certeza. É minha família toda, então. Abração para você e siga assim. Valeu, guri. Gratidão pelo espaço. Tchau, tchau.